Cumprimento aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês uma pequena reflexão na palavra de Deus e que tem o título O Homem no Projeto de Deus. E eu quero basear essa reflexão em dois textos bíblicos. O primeiro se encontra em Ezequiel capítulo 22 e o versículo de número 30, que diz: E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém encontrei. O outro texto se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 1 e o versículo de número 6, que diz: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Amados e queridos irmãos, eu creio ser do conhecimento de todos que o homem, ele sempre esteve no centro dos projetos de Deus. Quando o Senhor concluiu toda a obra da criação, ele coroou tudo aquilo que havia criado, criando o homem. Foi a coroação de toda a sua criação. Quando ele precisou de alguém para iniciar o projeto da redenção, ele escolheu um homem, Abraão. Quando ele precisou de alguém para introduzir os hebreus na terra do Egito, ele escolheu um homem, José. Para libertar este mesmo povo, os hebreus, da escravidão egípcia, ele escolheu um homem, Moisés. Para anunciar o advento do Messias, ele escolheu um homem, João o Batista. E para ser o gestor da família, ele fez com que essa responsabilidade pesasse sobre o homem. Ou seja, ele designou o homem para ser o gestor, o cabeça da família. Percebe, portanto, que o homem sempre esteve no centro dos projetos de Deus. No texto de João, aqui lemos, do Evangelho de João, lá está dito: E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. A história desse homem revela algumas características que ele ostentava, características estas que o qualificava para que ele pudesse ser de fato e de verdade um enviado de Deus. Estas qualificações, estas credenciais qualificam ou qualificaram não apenas João o Batista, mas qualificam todos aqueles que querem se tornarem relevantes no contexto histórico do reino de Deus. É claro que João tinha várias características, várias credenciais que o qualificava para esta missão. No entanto, eu não posso, devido à exiguidade do tempo, me estender muito sobre estas características, mas eu digo que a primeira credencial ostentada por João Batista é que ele era um homem comum. Ele não era um super-homem, como muita gente imagina que ele era. Ele não era uma pessoa dotado de poderes especiais. Ele era tão normal, tão comum quanto eu e quanto você. Ele teve um nascimento normal, seu nascimento não foi um nascimento sobrenatural, não houve
nenhuma manifestação celestial quando ele era para nascer, não houve nada disso. Portanto, ele era um homem tão normal quanto eu e quanto você. Se fosse diferente, ele não seria a pessoa indicada para aquela missão, porque Deus sempre trabalhou com pessoas normais como eu e você. Uma outra característica de João era que ele tinha um nome. Este nome, como já disse, era João o Batista. Meus amados irmãos, o nome é aquilo que qualifica a pessoa. É através do nome que as pessoas me conhecem. No entanto, esse fato de ter um nome empresta-nos um grande significado. Significado este que a própria Bíblia diz que muito mais vale um bom nome do que muitas riquezas, do que muito ouro em pó. João tinha um nome. Quando nós falamos que o nome identifica as pessoas, fala do caráter da pessoa, seja ele bom ou ruim, e nós citamos, por exemplo, quando citamos ou mencionamos o nome Jó, o que nos lembra? Nos lembra retidão, nos lembra integridade. Deus disse a Satanás: não há na terra um homem tão íntegro quanto a Jó, um homem reto, honesto, que se desvia do mal e que teme o meu nome. Mas quando falamos o nome Raabe, o que nos lembra? Nos lembra prostituição, porque a Bíblia Sagrada diz que Raabe era uma prostituta. Agora eu pergunto, o que o seu nome relembra as pessoas? O que o seu nome diz para as pessoas? Quando o seu nome é citado em algum lugar, o que as pessoas imaginam? O que as pessoas dizem do seu nome? Vão dizer: este é de fato um homem de Deus, como é o caso de Elias e Eliseu. Uma certa mulher disse: eu percebo que este homem que sempre passa por aqui é verdadeiramente um homem de Deus. Mais uma vez eu pergunto, o que o seu nome representa na sociedade? Mas João, ele ainda tinha uma outra característica que eu posso citar. Este homem era um homem simples. Apesar dele ser filho de sacerdote, ele abriu mão de todos os seus direitos, de todas as regalias que tinha por direito e viveu uma vida simples. Ele abriu mão das roupas, das vestes especiais e se trajava com roupas confeccionadas com peles de camelo. Ele não procurou os mais requintados restaurantes daquela época, alimentava-se com uma alimentação, com um cardápio não muito convencionais. Diz a Bíblia que ele comia gafanhotos e mel silvestre. Era um homem simples. O seu ministério nunca teve lugar para a ostentação. Ele sempre se portou como uma pessoa completamente simples. Por outro lado, nós vemos também que João Batista, ele não era um homem obcecado pelo poder. Ele sempre esteve trabalhando e vivendo no mundo como uma pessoa que os holofotes não os encantava, os holofotes não o fascinava. Ele era um homem que nunca se portou de maneira a correr atrás do poder, a correr atrás da fama, a tentar de alguma forma ostentar status perante a sociedade. Era um homem tremendamente simples, mas também um homem humilde que não tinha obsessão pela fama. E isso fica muito claro quando nós olhamos no texto de João, no capítulo 1, lá na altura do versículo 20, quando nós encontramos uma comitiva de sacerdotes e levitas que o foram enviados pelas autoridades eclesiásticas de Jerusalém para perguntar a respeito da sua identidade. E quando perguntaram a ele: quem é você? Imediatamente ele respondeu: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias e nem também sou um dos profetas. Ele tinha, naquele momento, como a condição política e religiosa de Israel estava oportuna
para os aproveitadores fazer nome em cima daquelas situações desfavoráveis, aonde havia pessoas dominantes, havia dominação na vida daquele povo. Mas João, ele não tentou se passar pelo Messias, ele não tentou passar por Elias, ele não tentou passar por algum dos profetas. Ele era um homem que não andava à busca de fama. Ele veio ao mundo com uma missão de realmente anunciar apenas o advento do Messias, preparar o mundo para o estabelecimento do advento do Messias, e não mais que isso. E ele se contentou com isso, meu querido irmão. Mas ele ainda tinha outra característica interessante, que ele tinha contentamento pessoal. Ele sempre se contentou com aquilo que ele era. Como eu acabei de dizer, quando lhe perguntaram quem é você, ele diz: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou profetas e não sou Elias. E aí eles disseram: quem é você? Diga alguma coisa de você mesmo, que é para nós falar aqueles que nos enviou. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele estava contente com isso. Ele estava contente em ser apenas uma voz, nada mais que isso. Olha aqui para mim, nós precisamos aprender a nos contentar com a posição que Deus nos colocou. Se Deus nos chamou para ser homem de Deus, vamos ser homem de Deus. Vamos nos comportar como homens para o qual Deus nos chamou. E nós precisamos aprender estas relevantes lições com a história de João o Batista. Ele era um homem simples, ele não era obcecado pelo poder, ele tinha contentamento pessoal, ele preencheu todos os requisitos para ser um enviado de Deus. Mas eu quero concluir falando do texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 33, ou melhor, capítulo 22 e versículo 30, aonde a palavra diz que Deus estava procurando um homem. Ele buscou um homem na cidade de Jerusalém, mas um homem que estivesse na brecha, tapando o muro em favor daquela cidade, para que Deus não a destruir. Mas infelizmente a Bíblia diz que ele não encontrou sequer um homem. A minha pergunta para você que me ouve hoje é a seguinte: Deus ainda está procurando homens, mas ele está procurando homens íntegros como Jó. Ele está procurando homens obedientes, homens que têm condições de ouvir a voz de Deus, homens que têm as características de João Batista, homens simples, homens que têm contentamento pessoal, homens que não andam correndo atrás da fama. Ele está buscando homens com esse perfil. E a minha pergunta para você: você se candidata a ser um destes homens que Deus está procurando? Qual a sua resposta para esta procura de Deus? Qual a sua reação diante daquilo que Deus está procurando? Você se encaixa nessas condições, nesse perfil? Você é íntegro como Jó? Você é obediente como Abraão? E você tem a simplicidade de João o Batista? Assim sendo, responda isso para Deus. Faça uma reflexão daquilo que você representa no contexto do reino de Deus, daquilo que você representa na igreja, daquilo que você representa para a sociedade hoje, e responda para Deus. Se possível, faça como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.